Priscila, bem-vinda aqui a esse papo no Impulso Eco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo. Então, eu vou abrir aqui primeiro dando uma visão geral sobre o Impulso Eco. O Impulso Eco é um movimento que se propõe a impulsionar a consciência ecossistêmica. O que a gente quer é criar condições para que cada vez mais pessoas, grupos, organizações, sociedades possam ampliar a sua consciência indo cada vez mais do ego ao eco. Quando a gente fala isso, ir do ego ao eco não significa abandonar o ego tem a sua função, mas que ele possa ficar colocado na sua função e não nos apequenar e nos aprisionar ali naqueles mecanismos de defesa e de proteção exacerbada, de competição, mas que a gente possa cada vez mais expandir e ampliar nessa conexão entre pessoas, nessa conexão com o próprio planeta, com a natureza e na conexão com a gente mesmo, com a nossa essência. E nesse papo hoje aqui, a Priscila Gusson, ela é consultora e catalisadora de inovação e facilitadora de processos. E a gente vai bater um papo sobre, e também foi participante da nossa jornada do Ego ao Eco na primeira turma. E aí a gente vai bater um papo sobre a teoria U, permeando com a experiência da Pri, tanto pessoal quanto profissional, e falando um pouco mais ali da teoria U aplicada aos processos de inovação. Então, Pri, queria que primeiro você se apresentasse para a gente, por favor. Oi, Carol, obrigada pela introdução. Bom dia. Bom, como você disse, meu nome é Priscila Gusson. Hoje eu trabalho como consultora na área de inovação e estratégia de marcas, facilitando processos também. E, bom, com um pouquinho da minha história, né? Eu tenho 19 anos de carreira, sendo que eu passei mais de 12 anos no mundo corporativo, o que me deu uma visão bastante ampla de dinâmicas de mercado e de funcionamento interno das grandes organizações, né? Trabalhei em grandes multinacionais. E depois de um período sabático, eu revi um pouco os meus caminhos e comecei a trabalhar como consultora, né? Consultora exatamente nessas áreas de marketing, traçando estratégia de marcas, estratégia de inovação. E ao longo dessas vivências eu fui percebendo o quão importante é o fator humano no meio disso tudo, né? E não só o ser humano no centro da inovação, que eu acho que isso é uma coisa que dentro dos processos de inovação se fala muito hoje, o design thinking trouxe essa questão da inovação centrada no ser humano de uma maneira muito forte, porque logicamente se a gente vai inovar para que uma inovação seja relevante, a gente precisa pensar para quem a gente está fazendo isso, né? A vida de quem que a gente está melhorando, mas também comecei a perceber que um dos grandes pontos importantes a serem trabalhados eram as equipes dentro das empresas que trabalham com a inovação, né? Para que elas pudessem olhar para si mesmas, entender os próprios vieses, entender as próprias questões, entender as fortalezas que eles têm também, para conseguir entender o que eles já têm dentro de casa, o que eles precisam buscar, o que eles precisam desenvolver em si mesmos, como ampliar o próprio repertório, para trazer essa inovação relevante focada nesse ser humano lá fora, né? Então, isso ficou muito forte na minha carreira e eu tenho tentado, né, dentro da minha atuação, integrar muito esses dois lados. E isso acho que explica muito do meu grande interesse pelo ser humano, por comportamento humano e por desenvolvimento humano hoje em dia. Muito bom, Pri. Então, antes da gente começar aí com algumas perguntas para você, eu vou dar uma breve visão da teoria U, justamente com foco nesses processos de inovação, né, de cocriação. Então, a teoria U, além de ser um caminho de transformação, de autotransformação, de autoconhecimento, ele é um caminho para a inovação também, porque o próprio percurso do U é um caminho que nos leva a, como grupo, por exemplo, se a gente está trabalhando inovação em um grupo, o que aquele grupo quer prototipar a partir de uma inovação, então a gente pode promover esse percurso do em grupo, onde o grupo
co-inicia o processo, né, e já trabalhando a partir de ampliação de consciência, né, então, como a gente sabe, o processo do U trabalha no sentido de, a partir da consciência individual e coletiva, da inteligência coletiva, integrando várias inteligências, além da própria inteligência da cabeça, coração e mãos. Então, aquele grupo co-inicia aquele processo, co-sente, né, ou seja, sente junto o campo que envolve aquele grupo, e o tema ou o assunto que une aquele grupo, a intenção que une aquele grupo. Aí o grupo chega junto no fundo do U, ali no presencing, acessando juntos a fonte e o futuro que quer emergir. Aquele grupo, então, cristaliza essa visão e essa intenção que foi acessada em grupo. E aí é uma riqueza muito legal, porque cada indivíduo acessa algo e a gente coloca isso em relação para ter uma visão única, né, consolidada do grupo. Esse grupo cristaliza, então, essa visão e intenção, prototipa juntos, né, uma mesma iniciativa, ou projeto, ou produto, ou o que quer que seja aquele protótipo, e aquele grupo mantém os ciclos de cocriação e coevolução, né, sempre nesse movimento coletivo. Então, é desse jeito que a gente consegue utilizar a teoria U, desculpa, não só como uma tecnologia social para a transformação sistêmica, mas também para a inovação, né? É uma tecnologia social que promove inovação e esses processos cocriativos. Por isso, o nosso tema aqui hoje é explorar um pouco isso, né? E a gente poder juntos perceber qual é a aplicabilidade, então, da teoria U nos processos de inovação, e talvez você contar um pouco da sua visão disso para a gente também, como uma pessoa com bastante experiência nessa área. Então, primeiro, eu queria que você contasse para a gente o que te motivou, né, como uma profissional de marketing e inovação, a buscar a teoria U. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, vindo, né, desse lugar que descobriu esse papel tão importante do ser humano na inovação, enfim, não só como o foco de para quem a gente provê, mas como a origem de tudo, né, das equipes que trabalham, eu gosto muito de buscar essas teorias que vão da administração ao desenvolvimento humano, da gestão de equipes e tudo mais, para entender como é que essas pessoas interagem, como é que essas pessoas podem potencializar ou minar os seus potenciais, né, ali dentro daquela equipe. E já tinha tentado, eu já te contei essa história, eu tinha tentado estudar um pouco por conta própria aí, a teoria U, né, lendo muito e tal, e até que quando cheguei até você me veio o insight, poxa vida, em tudo o que eu gosto de fazer e facilitar, eu tenho ciência da importância do que é a gente vivenciar alguns conceitos, né? Por que então eu estava tentando ficar só na teoria e só no conceito e não me dando essa chance de vivenciar? Então, quando apareceu a jornada do ego ao eco, eu falei, faz todo sentido, eu preciso vivenciar com um grupo o que é essa jornada, né, que a teoria U propõe, essa jornada do U, da cocriação, né, e cocriação é o grande coração de tudo que eu faço em inovação, a gente tem que partir desse lugar de entender o que o mundo nos pede, o que as pessoas nos pedem e o que a gente pode oferecer. Então, isso fez bastante sentido. Eu acho muito interessante o jeito que a teoria U traz tanto os conceitos como práticas que fazem trazer isso à vida, porque é muito fácil a gente se perder na filosofia de alguma coisa e não conseguir trazer aplicabilidade. Então, eu queria muito entender como é que isso se dava na prática, como essas ferramentas aconteciam, e fez todo sentido nesse meu momento de carreira e de vida pessoal, vivenciar isso com vocês, e foi uma jornada incrível. Eu agradeço muito, inclusive, pelo convite aqui oficialmente. Muito bom, Pri, que legal. E como tem sido o seu processo de autotransformação, de autodesenvolvimento, né, depois de ter vivenciado essa nossa jornada do ego ao eco, baseada na teoria U? Claro que o processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, autotransformação é eterno, né? Enquanto a gente está aqui, a gente está nesse caminho. Com certeza você já tinha dado amplos passos, até pela sua busca, né? O que você falou antes, nesse sentido, mas o que a jornada e a vivência, né, dos conceitos e práticas da teoria U
te trouxe e enriqueceu, né, nesse seu caminho de autoconhecimento e autotransformação? Eu acho que nesse momento, se vou te dizer, o grande ponto que me tocou e que me transformou, assim, desde o princípio, como eu disse, né, a teoria U é linda porque ela traz os conceitos e nos ensina a colocá-los em prática, né? E nos traz exercícios para que cada vez mais a gente consiga se aprofundar, porque eu acho que essa é a beleza também. Quanto mais a gente repete os ciclos propostos pela teoria U, mas a gente consegue se aprofundar nessa jornada, né? E eu acho que a gente foi criado numa sociedade em que a gente é muito ensinado a ser racional, né? A gente tem uma supervalorização do que é racional, do que é pragmático, né? E a gente se esqueceu da nossa parte intuitiva e perceptiva das coisas, né? E eu acho que a teoria U traz isso de uma maneira linda. Eu costumo falar em algumas palestras e quando eu estou trabalhando com grupos, que a gente vai muito focado em aprender processos, em aprender ferramentas, em aprender, desenvolver novas planilhas e coisas que nos deem ferramentas pragmáticas para trabalhar com aquilo. E aí quando alguém pergunta para a gente, mas quem que é seu ídolo, né? Aí surgem nomes, né, como Steve Jobs, o Elon Musk e tudo mais, aí você vai pensar e falar assim, poxa, essas pessoas trouxeram coisas muito do seu intuitivo, né? Eles tiveram um grande insight que muitas vezes eles não conseguem explicar por quê, e aí foram desenvolvendo atrás daquilo, né? Todas as inovações e as transformações que eles trouxeram para o mundo. Não necessariamente naquela visão pragmática de olhar no retrovisor e ver como é que foi o histórico e racionalmente prever. Tem sempre uma composição e uma fatia importante nessas pessoas que a gente acaba olhando, que vem desse lugar do intuitivo, da percepção. E então, para mim, acho que dentro do meu processo de autotransformação, eu me senti mais munida de ferramentas que me fazem ir desenvolvendo esse lado dessa conexão e apurar mais essa escuta, né? E eu não estou dizendo que a gente vai esquecer o lado racional, lógico que não, mas como a gente enriquece isso e amplia nosso ponto de vista sobre as coisas e sobre os problemas que a gente precisa lidar. E isso é aplicável tanto na vida profissional quanto na vida pessoal também. Então, acho que isso nos permite criar soluções muito mais sistêmicas de fato, né? Nos faz perceber outras camadas que a gente não vê necessariamente com estes olhos, né? Com o racionalzão. Muito bom, Pri. E o que nessa vivência da teoria U, né, durante a jornada, mais mexeu com você ou mais te trouxe reflexões? Para mim mexeu muito o poder me conectar com as inteligências do coração e das mãos, além daquela inteligência do pensar, né? E poder deixar todas essas três inteligências fluírem de maneira dinâmica e co-construírem entre si. Porque a gente fala de co-construção com o outro, mas a grande verdade é que existe um lugar de autopermissão para que a gente construa junto, usando todas essas ferramentas internas que a gente tem, né? Então, isso acho que permite a gente a questionar um pouco os nossos vieses, ampliar a nossa visão, ampliar o nosso repertório e o mundo de possibilidades que a gente vê de fato quando a gente está lidando com as coisas. Então, essa foi uma das coisas que mexeu muito comigo, mexeu muito mais pelo fato de trazer à prática. É muito fácil a gente falar do ser humano integrado, que precisa trazer essas três dimensões e tudo mais. Mas ter exercícios que nos possibilitem vivenciar isso e praticar isso, porque o aprendizado vem pela prática, é o que foi sensacional e tem estado muito presente na minha vida depois de ter participado da jornada. Muito bom. A gente que também estuda e vivencia antroposofia, e a gente sabe que o Otto bebe da fonte da antroposofia, é antropósofo, e também se inspirou na antroposofia, né, para desenvolver a teoria U,
a gente vê como encaixa muito bem, né? Assim, como essas coisas podem coexistir e se complementam de uma maneira maravilhosa, né? Então, as práticas, claro que na antroposofia também tem uma série de sugestões práticas, mas é uma complementação muito bacana, né? E teve algum conceito ou prática da teoria U que você já tenha disseminado ou aplicado em outros contextos? Bom, acho que aí eu vou até aproveitar o link que você fez com a antroposofia, né? Porque eu tenho aplicado muito a questão das pausas, né? O poder que as pausas têm é muito interessante, né? E a teoria U propõe, até mesmo dentro das conversas, dentro das reuniões de equipes que estão co-criando, co-sentindo, né? Esses momentos em que a gente, depois de ter assimilado tudo que esse externo nos trouxe, né, de informações e tudo mais, se permitir esse momento da pausa e quietude interna para ver o que pode aflorar. E a antroposofia fala muito disso, né? Eu me lembro de estar numa vivência e a grande frase que saiu daquela vivência é nas pausas que a gente se conecta. Isso é muito verdadeiro. É nas pausas que a gente se conecta com o outro e é nas pausas que a gente se conecta com a gente mesmo, assim como a grande fonte de sabedoria que vive em nós, né? Porque muitas das correlações que a gente faz, das vivências que a gente teve, elas não vêm de um processo racional, elas simplesmente afloram num formato do que a gente chama de insight. Mas o que é esse insight? Esse insight são todas essas coisas trabalhando dentro da gente e nos trazendo uma consolidação disso tudo, né? Que é um processo muito bonito e que a gente não pode se esquecer que ele é um processo nosso, é a gente que está fazendo isso, né? Não só com o racional, mas é a gente que está fazendo isso. Então, o cultivar essas pausas tem sido muito importante para mim e eu tenho aplicado bastante em tudo que eu estou fazendo, né? Eu acho que foi uma grande lembrança vivenciar isso e trazer esse poder. Então, tenho trazido isso, permitido, me dado os tempos necessários para que os insights e as clarezas surjam em várias questões. Eu acho que principalmente no autodesenvolvimento, os tempos às vezes são até um pouquinho mais longos, né? A gente precisa cultivar a sabedoria e a paciência de conviver com o espaço de não saber um pouquinho até que as coisas aflorem. E eu tenho usado muito isso. E eu acho que isso é muito poderoso também para trabalhar em equipes, né? Porque os times e as empresas hoje estão trabalhando de um modo extremamente acelerado. A gente tem escutado, principalmente nesse momento de pandemia, em que as pessoas têm que colocar tudo junto e misturado dentro da vida, é o home office, é o filho na sala, é o almoço rolando na cozinha e tudo tem que conviver no mesmo espaço, 1001 preocupações ao mesmo tempo. As pausas acabam ficando talvez ainda até mais raras, né? No momento que para algumas pessoas está conseguindo ser um momento de pausa, para quem está com a vida agitada, com família, trabalho, tudo dentro do mesmo espaço, isso tem sido complicado. E eu acho que a teoria U traz a importância disso, a importância da gente criar estes espaços. E não é porque a gente precisa descansar só, não estou falando disso, né? A gente está falando dessa questão de fazer espaço para que insights possam aflorar. Né? E que acho que de alguma maneira Domênico de Masi chamava isso de ócio criativo, né? A gente precisa fazer esses espaços para nós, mas a teoria U traz isso até de maneira trazendo processos, né, e estratégias para que a gente possa fazer isso. Então, como eu dou um tempo para entender, por exemplo, como uma conversa me tocou para depois trazer uma devolutiva e não ficar pensando no que eu vou responder enquanto a outra pessoa está dizendo, né? Eu acho que isso dá espaço para processos empáticos e processos de manifestação da inteligência múltipla que a gente tem para se manifestar no mundo. Então, isso tem sido muito interessante, eu tenho usado muito. Legal, é maravilhoso mesmo, né? Esse vazio, né? Esse espaço do não saber, esse espaço de se permitir essa quietude, né? Para que o velho possa ir e o novo possa nascer, né? Possa chegar. E é como se a gente abrisse espaço interno para esse novo chegar, né? Deixando o velho ir, a gente vai abrindo espaço interno e a gente consegue se conectar e trazer esse novo, que é no fundo o futuro que quer emergir, que já existe, e a gente aqui precisa, como se fosse desentupir os canais, né, para acessar
esse futuro que quer emergir, e a partir daí a gente começar a co-criar e a concretizá-lo e com as mãos trazê-lo de fato para a vida, né? Eu costumo Então, comparar isso a um processo de limpeza de guarda-roupas. Né? uhum, Quando a gente vai limpar o guarda-roupa, você precisa primeiro de um tempo para se conectar com o que está ali dentro, entender o que está ali dentro, para então deixar aflorar dentro de você o que ainda faz sentido para você ou não. E muitas, tá bom, tem algumas decisões que são pragmaticonas, do tipo, ah, essa camiseta aqui já tá até furada de tanto que eu usei, eu vou tirar daqui. Mas tem coisa que você fala assim, nossa, meu coração já bateu tão forte por conta dessa roupa, mas hoje ela não se conecta mais comigo. E isso vem de outros lugares, que não é só o pensar, né? E aí, uma vez que você tirou o que você não quer mais, muitas vezes você precisa olhar para aquele vazio até entender o que está faltando, até entender o que você precisa trazer de volta, né? Ou de volta não, que você precisa trazer de novo, né? Então, é um pouco isso, essas pausas são necessárias e o reconhecê-las até nas atividades mais banais da vida faz a gente entender o quanto nas atividades maiores isso é importante. bacana, gostei da analogia do guarda-roupa. E como você relaciona a teoria U, e essa pergunta é legal que eu tenho feito para algumas pessoas, né? Como é que você relaciona a teoria U com o que a gente precisa para uma liderança mais alinhada às necessidades dos nossos tempos, né? Uma liderança para o século XXI, assim. Uhum. Bom, eu acho que em primeiro lugar a gente pode parecer um pouco chavão, mas a gente está vivendo o mundo VUCA, né? Esse mundo que se transforma numa velocidade vertiginosa e que com essa velocidade de transformação é cada vez mais ineficiente a gente olhar no retrovisor e buscar no passado por soluções que se encaixem aqui, né? Eu acho que o mundo pede que a gente traga novas formas, novos modelos, novas soluções. E essas soluções não vão vir desse passado, né? Elas podem até vir de reflexões do que não deu certo, insights de coisas que precisam ser transformadas, mas como transformá-las é algo que a gente vai trazer de um vislumbre de futuro, né? Tanto é que hoje em dia, nas áreas de marketing e inovação, a gente não fala mais só de tendências, a gente fala de futurismo ou estudo de futuros possíveis, né? Então, o que é esse estudo de futuros possíveis? É eu entender os sinais das transformações que estão aqui no hoje e, a partir de levantamento de hipóteses do que pode vir a acontecer, junto com o que eu quero construir para esse futuro, ou seja, uma intenção, como eu vou agir como indivíduo, como líder e como empresa para criar este futuro que eu quero ver emergir, que eu quero ver aflorar. E isso está muito em conexão com o que a teoria U fala, né? Prega dessa história da gente conseguir se conectar com este sistema, com os sinais que esse sistema nos dá, com pensar, sentir e ação das mãos ali, o nosso fazer, para entender o que esse futuro nos pede. O que esse futuro que quer emergir está pedindo da nossa ação no hoje. Então, cada vez mais essa liderança precisa deste conhecimento, precisa do desenvolver dessa sensibilidade de percepção para entender o que é esse futuro que a gente quer criar juntos, né? Tem uma frase do Otto que me marca muito, que é: hoje em dia, coletivamente, na falta de consciência, a gente consegue criar um futuro que ninguém quer, né? Por causa daquelas desconexões que a gente tem, né? Por causa da divisão do divide ou da desconexão comigo mesmo, com o outro e com o planeta. Então, como fazer essa percepção, como desenvolver nos líderes essa percepção do que o mundo nos pede, a sociedade nos pede, o planeta nos pede, as pessoas nos pedem, para então conseguir co-criar esse futuro em que todos nós gostaríamos de viver. Né? Então, acho que cada vez mais isso vai ser demandado das lideranças, né? E se talvez muitas empresas ainda não conseguem nominar isso, quando a gente fala que a gente precisa se conectar com um propósito, a gente precisa se conectar com o que as pessoas estão buscando como valores e não só como aquele produtinho naquele momento, eu acho que a gente está falando disso indiretamente também, né? Então, eu acredito que a teoria UCI vem trazer ferramentas que
trazem esse potencial de desenvolvimento dessa característica tão importante para a nova liderança que precisa estar nas empresas aí. Muito bom, Pri. E na sua atuação profissional especificamente, como é que você vislumbra a teoria U te apoiando de alguma maneira? Bom, trazer essas ferramentas que possibilitam a gente ajudar as pessoas a se conectarem com essas inteligências, né, nos traz a possibilidade de ter equipes muito mais capacitadas a trazer inovação realmente relevante para o mundo, né? E inovação relevante, gente, é sucesso para as empresas também, né? A gente não pode demonizar nenhum dos dois lados, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente e eu acho que o que eu vejo, né, é que a teoria U me dá ferramentas para trabalhar com as equipes, para que esta nova consciência aflore, para que esta nova percepção aflore nas pessoas e essas equipes tenham um universo muito mais amplo e vasto de vislumbre de soluções e de possibilidades, e, consequentemente, tem um poder criativo muito maior, né, para trazer soluções para a sociedade como um todo. Então, nesse aspecto, a teoria U me traz um cinto de utilidades maravilhoso, né, para poder trabalhar dentro de workshops, dentro de processos contínuos com essas empresas, porque eu não acredito que a inovação venha per se, porque se a gente traz uma equipe que não se desenvolve no decorrer da sua atuação, esta mesma equipe que traz uma inovação que pode ser relevante hoje, amanhã ela já não está preparada, né? Então, o processo de inovação, para mim, ele tem que ser um processo de inovação contínuo que trabalha para dentro e para fora, né? E eu acho que a teoria U traz isso muito forte, de uma maneira muito integrada. Muito legal poder escutar tudo isso, né, de outras pessoas também, assim. Então, que bom que tem muita gente enxergando, né, essas potencialidades, essas possibilidades, né? E você já viveu resultados, né, alguns resultados vindos, na realidade, da prática da teoria U? Eu acho que o primeiro resultado da teoria U, antes de chegar ao final do projeto, porque logicamente ela traça todo um caminho da gente se aprofundar, criar junto uma intenção, uma iniciativa, consentir e desenvolver isso até o cristalizar e trazer à vida. Mas antes disso, ela nos faz esse convite de dissolver um pouco os nossos preconceitos e os nossos vieses e nos permitir entender ou mergulhar mais profundamente na situação que se coloca. E isso traz um potencial de ampliação dessa percepção que a gente tem, né? E percepção eu chamo a capacidade de leitura que a gente tem de problemas complexos. Então, se dentro de um problema complexo eu e a equipe com a qual eu estou trabalhando, a gente amplia essa possibilidade de percepção, visualização e decodificação do que está acontecendo, isso é maravilhoso. Então, eu acho que esse é o primeiro resultado, o resultado mais imediato que a teoria U traz, né? Então, isso é o que eu tenho, né? Considerando que a gente estava até conversando, faz acho que um mês que a gente encerrou o processo da primeira turma da jornada, um mês e pouquinho. Então, dentro desse tempo, esse é o resultado que eu mais vejo presente, né? E com certeza trago a ânsia de ver como, se isso já é maravilhoso per se, como é que isso se desenvolve lá para frente, né? Então, muitas potencialidades aí. Muito bom. E como é que você vê a questão da ampliação de nível de consciência proposta pela teoria U no ambiente organizacional? Como é a tua percepção em relação a isso? Bom, eu acho que nos dias de hoje já está muito claro o quanto as empresas não podem mais se considerar simplesmente uma máquina de geração de lucro, né? Esse modelo está datado, as pessoas cobram mais, né? As pessoas cobram uma atuação das empresas que vá além, né? Hoje a gente fala de consumo, pessoas buscando consumos muito mais alinhados aos seus valores e não simplesmente a entrega de um produto ou serviço.
Então, dentro desse contexto, até a gente vê as empresas trabalhando muito o conceito de propósito, porque o propósito mobiliza, enfim. E eu gosto muito disso desde que ele seja verdadeiro, porque o propósito, né, ele deveria estar alinhado ao que é a essência de uma empresa. Assim como uma pessoa tem a sua essência e ela vai ser genuína consigo mesma, atuando de maneira alinhada com isso, a empresa também, e isso seria o seu propósito, como é que ela traz através da sua ação na sociedade, este propósito à vida. Então, acho que a partir do momento em que a gente precisa realmente, né, a gente vê um mundo demandando por empresas com atuação mais consciente, né, que se preocupem não só com o shareholder, né, com a valorização das ações e com o lucro que dá no fim do dia, mas sim muito mais o impacto que ela causa em todos os envolvidos durante o processo. Sejam eles funcionários, seja a comunidade que está em volta da empresa, seja a logística envolvida, seja o impacto que ela traz no planeta, ou antes do consumo, pelos insumos, ou depois do consumo, pelo lixo gerado, tudo isso está muito em discussão. E se por um lado eu acho que o capitalismo consciente traz essa visão, né, de como uma empresa em sua atuação deveria considerar conscientemente todos os stakeholders que ela impacta durante o seu processo e sua atuação no mundo, e que uma empresa de valor, que realmente gera valor, é uma empresa que pensa no ganha-ganha, uma situação em que todos esses impactados tenham valor agregado durante a sua atuação. Eu acho que a teoria U traz a capacitação da liderança, né, traz ferramentas para que essa liderança possa pensar e atuar dessa maneira, né? Então, acho que isso tudo vem muito interligado e tem um papel muito importante na transformação da sociedade. Até porque eu tenho uma visão muito pessoal, eu não acredito que hoje a transformação do mundo como está para o mundo que no qual a gente quer viver, eu acredito que ele venha muito mais da atuação da sociedade civil, né? Aquela visão paternalista de que o governo vai vir e resolver tudo, eu acho que tanto não tem mais espaço quanto as pessoas tiveram um clique de fato. Qual é o protagonismo que eu tenho se é o governo que vai vir aqui e fazer o que eu preciso para viver melhor? Qual que é o meu papel nisso, né? Então eu acho que a sociedade como um todo entra num movimento de busca desse protagonismo. E dentro dessa sociedade civil, as empresas são entidades extremamente potentes, né? Porque enquanto um indivíduo impacta X pessoas em volta dele, quantos indivíduos uma empresa impacta, né? Então, acho que esse é o caminho natural e ter porque às vezes é muito difícil entender aonde a gente quer chegar e não ter ferramentas para ir até lá, né? E a teoria U traz destas ferramentas de conscientização, porque não existe, né, do tipo, a gente brinca muito em empresa, do tipo, São Paulo ligou e mandou fazer tal coisa. Tipo, cara, São Paulo não ligou. A sede ligou. Não, a sede não ligou. Quem ligou? As empresas são feitas de indivíduos, né? E a teoria U traz isso, traz esse desenvolver dos indivíduos, individualmente, coletivamente, para que a ação desta empresa possa ser mais consciente. Então, eu acho que é muito importante o que a teoria U faz de trazer as ferramentas, né, essa capacitação quase técnica, né, de como fazer. Porque às vezes a gente tem clareza do que a gente quer fazer, mas não tem clareza do como a gente vai fazer. Então, acho que a teoria U traz isso, e isso é muito importante. Muito bom. Enquanto você falava, emergiu aqui para mim duas coisas, né? Então, uma das coisas que a teoria U traz também antes de pensar em promover uma transformação em determinado sistema, seja esse sistema uma organização, uma comunidade, uma rede, ou o que for, ou até um sistema familiar, esteja aberto para ser transformado primeiro, né? Ou seja, se esses sistemas, se esses coletivos são as próprias pessoas, então cada um trabalhando o seu autodesenvolvimento e olhando para si, consequentemente esse sistema está em desenvolvimento, né? Está se trabalhando, está sendo transformado a partir desse trabalho individual. E além disso, ele traz outra coisa também, que é assim, onde estão as brechas, né? Onde a gente pode enxergar as brechas que são oportunidades e possibilidades de transformação em um determinado sistema.
Então, a partir do momento que as pessoas olham para si e fazem esse caminho desde si, elas próprias podem encontrar as próprias brechas de desenvolvimento, ou seja, onde estão as minhas possibilidades de autodesenvolvimento e as minhas possibilidades de gerar transformação neste sistema desde o papel que eu energizo, desde o que eu faço aqui, desde o meu olhar, do que eu estou enxergando que são tensões ou disfunções ou coisas que devem ser transformadas. O que eu faço a respeito? E não esperar que essa instância, a organização não faz nada ou o governo, que essa instância não existe. Somos nós, né? A soma de vários indivíduos. Então, cada um fazendo esse mergulho, nós mesmos podemos ser as brechas de transformação. Ou seja, cada um trabalhando o seu processo e trabalhando a transformação no sistema desde o seu ponto de vista e desde o papel que exerce naquele coletivo, né? Sim, super bom esse ponto. Eu acho que a palavra que né, aflora do lado de cá é responsabilidade, né? Uhum, a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, né? Porque quando a gente fala de protagonismo, autorresponsabilidade é um fator chave nisso, né? Deixar o papel de vítima ou de conduzido para o papel de condutor e agente, né? Agente Então de isso transformação, né? Exatamente. Muito bom, Pri. E aí, para a gente encerrar, a nossa última pergunta aqui é: como você está planejando aplicar a teoria U daqui para frente? Seja na sua vida ou no trabalho, enfim. Sim. Eu acho que o grande convite que eu sinto nesse momento, Carol, eu estava muito pensando, né, do tipo, que projeto eu quero fazer para aplicar a teoria U, como eu vou dar corpo a isso, não sei o que, não sei o que, até que me veio um insight, eu falei, calma, eu acho que você tá tentando chegar no fim antes de percorrer o começo, né? Então, o grande insight que aflorou foi, eu quero vivenciar mais a jornada da teoria U, né? Os passos, me aprofundar na teoria e nas práticas, né? Então, minha intenção é formar um grupo que gostaria de entender melhor a teoria U dentro do contexto de inovação, né? Para que dentro desse grupo a gente possa percorrer juntos, né, em coletividade, eu acho que a coletividade tem uma inteligência magnífica, como esse caminho percorrido juntos pode nos trazer novas ideias e vai fazer aflorar provavelmente projetos e iniciativas que vão tomar corpo ao longo do tempo. Mas nesse momento, qual é a intenção? Iniciar esse movimento, né? Então, dentro do Impulso Eco, tão belamente criado por você, levantar essa bandeira e dentro desse grupo de pessoas, poder juntar as pessoas que se interessam pelo tema de inovação. E eu acho que a inovação a gente fala nos dois sentidos, porque como eu já disse lá atrás, a inovação de produtos e serviços, ela não anda sem a inovação e o desenvolvimento de equipes, né? Eu fiz até assim, porque geralmente eu costumo usar a imagem como se fosse um fio que conduz a inovação, mas que ele é permeado por uma espiral de pessoas que se desenvolvem durante esse processo, né? Então, eu acho que juntar esse grupo, catalisar essa iniciativa de estudo e aprofundamento, vivência da teoria U, coletivamente, pessoas que têm um propósito alinhado e voltado com esse olhar para a inovação, vai ser o primeiro grande passo para a gente conseguir trazer iniciativas à vida dentro desse campo. Muito bom, Pri. Quero muito acompanhar isso, tenho certeza que vai ser lindo, né? E é isso que eu sinto que o Impulso Eco está a serviço, né? Da gente cada vez mais entender como que a gente se conecta, como que a gente conecta os nossos talentos, os nossos serviços, né? Trabalho com T maiúsculo que a gente pode oferecer ao mundo, como que a gente conecta, põe isso a favor, né, do todo, trabalhando de um jeito colaborativo, co-criativo. Então, muito bacana aí saber dessa intenção e vamos ver como é que a gente contribui nesse sentido, né? E Bom, certamente então... muita gratidão por esse espaço que você criou, né? Que vem dessa tua iniciativa da jornada e que acredito que a jornada, assim como a jornada é o primeiro passo, né? A partir de ver daí... o indivíduo, o processo, né? Exato. E a partir daí
o coletivo começa a se manifestar e borbulhar com novas iniciativas. Lindo, muito bom, Pri. Gratidão imensa por ter aceitado o convite de bater esse papo. Eu que agradeço. Agradeço muito todas as suas contribuições, o seu olhar. Acho que é uma nutrição mútua, né? A gente vai se nutrindo também dos diversos olhares de outras aplicações e de outras percepções, e isso é um contínuo, né, de desenvolvimento para todo mundo. Quero convidar as pessoas aqui a seguirem, acompanharem a gente nos canais do Impulso Eco. Então a gente tem no Instagram, @ImpulsoEco, a gente tem um canal no Telegram, onde a gente tem colocado, a gente criou um baralho, né, umas cartas da teoria U, com conceitos e práticas, para que a gente possa ir alimentando as pessoas, mesmo quem ainda não viveu a jornada. Então, no Telegram a gente vai colocando essas cartas, e tem o próprio canal do YouTube, né, youtube.com/c/impulsoeco, onde tem os vídeos com os vários conceitos da teoria U. E a própria jornadas, né? As jornadas do Ego ao Eco, a gente está com 2 turmas abertas para inscrição agora, e a gente imagina que a gente espera ter sempre turmas abertas, né, para iniciar e para acolher as pessoas que cada vez mais têm se interessado por vivenciar esse caminho aí e por fazer parte dessa comunidade com a gente, né? Dessa rede que está querendo emergir e se fortalecer a partir do brilho individual, da expressão da essência de cada um, né? Cada um vivendo o seu propósito, estando a serviço, né? E trazendo ao mundo o seu trabalho, e juntos a gente se conectando, se fortalecendo mutuamente, co-criando, criando novas possibilidades. Então é isso, gratidão por esse papo, gratidão a todos que assistiram pelo tempo dedicado. Estamos à disposição para esclarecimentos, para trocar ideias, para cocriações, para iniciativas e para feedbacks também, obviamente, sempre, né? Pri, então se você quiser dar uma palavrinha final antes da gente finalizar. Carol, queria te agradecer demais pelo convite, pela oportunidade de poder trazer minha humilde visão aqui sobre toda essa vivência, e queria deixar a recomendação, né? Participar da jornada é um processo de transformação interna muito potente e que é muito importante. Acho que vou usar a analogia do peteleco na hélice do aeromodelo, sabe? Você dá aquele peteleco, aí ele sai voando a partir dali, né? Aquele movimento inicial que traz pra gente parece que muita coisa começa a fazer sentido e algumas coisas importantes começam a se movimentar a partir daí, e literalmente a gente começa a cocriar e deixar emergir esse futuro que quer aparecer aí para nós. Então, gratidão por ter participado da jornada contigo, gratidão por poder participar dessa entrevista, e espero que possa agregar aí para as pessoas. E para quem se interessar, logo mais, acho que a gente vai ter esse grupo aí para se aprofundar na teoria U sob a perspectiva de inovação. Muito bom. Gratidão imensa, então, Pri. Nos vemos muito em breve. Continuamos juntas aí na caminhada, com muitas possibilidades para que a gente possa trazer os nossos brilhos e influenciar, impactar positivamente cada vez mais, o uno e o todo, né? Beijo grande e até a próxima. Até.